Olá, estamos de volta ao vivo, não é? O ponto de vista aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate, não é, para você. Agora em 2020, oficialmente, não é? Depois de 2 semanas e mais um pouquinho aí de folga geral aqui da companhia, estamos retornando, não é, com as baterias recarregadas para enfrentar um ano que com certeza não será dos mais fáceis, né? Já deu para perceber aí o começo, uma série de polêmicas, uma série de tumultos, uma ameaça de guerra mundial, enfim, não é que graças a Deus não será concretizado, né, nem confirmado, mas a gente vai aí levando, né? Um ano de eleições pelo Brasil inteiro, não é? Primeiro domingo de outubro, 4 de outubro, né? Teremos eleições para prefeitos e vereadores pelo país inteiro, né? Isso, evidentemente, vai ter muita polêmica, muita discussão, muito debate. As eleições municipais normalmente são mais pegadas, né? São mais quentes, né, do que as eleições gerais, embora se for mais quente, mais pegado do que foram as últimas eleições presidenciais, aí vai ser um incêndio geral no Brasil, né? Vamos esperar que o ano seja melhor, né? Que a economia reaja e que o país possa crescer e se desenvolver de uma maneira melhor em 2020. Agora, ao vivo, feliz ano novo para todos, né, que nos acompanham diariamente aqui pela Santa Cecília TV, ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise às 20 horas, né, 8 da noite. Com a gente nessa primeira edição ao vivo de 2020, aqui à esquerda o cientista político Rafael Moreira, não é? Agora com título já de doutorado, não é? Rafael, que colabora com a gente nesta edição. Tudo bem? Prazer receber, um bom ano para você também, Rafael. Tudo bem? Boa tarde, Boturão. Boa tarde, Chagas, Marco. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Aproveitando para desejar um feliz ano novo também a todos da bancada, a todos que nos assistem. E a gente torce para que nesse ano de 2020 a gente não venha aqui sempre para comentar crises, casos de corrupção, desemprego num patamar elevado, ameaças de guerra, guerra mundial. A gente torce realmente para que esse ano isso não aconteça. Independentemente do que acontecer, a gente vai estar aqui debatendo sobre a conjuntura política nacional e internacional e tentando contribuir para o debate sob o ponto de vista da ciência política. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Rafael, participando com a gente desse primeiro ao vivo de 2020. Fernando Chagas, nosso companheiro, né, sempre participando com a gente aqui, cientista político também, especialista em finanças públicas, está conosco nesta primeira edição ao vivo de 2020. Tudo bem, Chagas? Um bom ano para você também. Tudo bem, um bom ano a todos, especial aos nossos telespectadores, né? Sinto decepcionar o Rafael, né? Eu acho que vai ser um ano terrível. Para nós é bom, né? Nós vamos ter muito o que comentar. Então, antes de vir para o programa, eu falei, qual vai ser o nosso comentário? Tem tantos, né? Mas eu acho que o que prevalece hoje é a Terceira Guerra Mundial, né? Terceira Guerra Mundial, telespectadores, não vai haver. Fake news. Porém, nós vamos ter realmente momentos difíceis se esse conflito entre Estados Unidos e Irã tiver continuidade. Ressaltando que essa minha análise é de hoje, que é diferente da de ontem, talvez seja diferente de amanhã, depende da sucessão de fatos. Mas, resumindo, o que eu vejo, a Terceira Guerra Mundial não tem. Vejo, sim, que houve já um recuo do Trump e houve um recuo do Khamenei, que é o grande líder do Irã. Recuo porque, para os Estados Unidos, não é interessante entrar numa guerra nesse momento. O Trump é favorito para ganhar as eleições e o americano não quer uma guerra. Qualquer tentativa hoje de um ataque ao Irã vai ter retaliação. E retaliação diferente desta outra, né? Qual seria a retaliação que eu vejo no meu modo de entender hoje? Talvez seja amanhã diferente, né? Os Estados Unidos não esperavam que o Irã tivesse mísseis com tamanha precisão. E mísseis de tamanha precisão, o Irã, sabendo que ele vai ficar acuado num ataque violento dos Estados Unidos, eles podem reagir nos aliados dos Estados Unidos, principalmente Israel. Se atacar Israel com potencial bélico muito grande, ataca fortemente o Irã e compromete o Irã durante gerações. O Irã não quer isso, os Estados Unidos não querem isso, Israel também não quer isso. Então, estou entrando no acordo. Os dois lados recuam. O ataque às bases americanas feitas pelo Irã serviu de desculpa para o Trump recuar no seu discurso e o Khamenei dá também uma satisfação ao seu povo. Ó, nós atacamos as 2 bases mais importantes dos Estados Unidos no Iraque. Vamos recuar. Só que eu entendo que com a economia do jeito que está do Irã, por uma pressão muito grande dos Estados Unidos num bloqueio ao Irã, como já foi feito no passado em relação a Cuba,
o Irã ele vai tentar influenciar de alguma maneira as eleições americanas para que não dê o Trump. Qual é essa maneira? Não dá para saber. Pode ser ataques terroristas? Pode ser. Pode ser influências pela internet? Pode ser. Podemos ter, sim, uma guerra que não é uma guerra tradicional, uma guerra convencional, mas uma guerra de narrativas, uma guerra de informações. Terceira Guerra Mundial, com certeza nós não teremos. Só espero que os dois recuem, porque hoje um conflito ou um confronto direto no Oriente Médio seria terrível para a economia mundial. Não é difícil ir atacar os postos de petróleo da Arábia Saudita, não é difícil atacar os Emirados Árabes, não é difícil fechar o Estreito de Hormuz, aí não teríamos um problema de Terceira Guerra Mundial, nós teríamos um problema de economia mundial muito sério para todos. Muito bem. Lá na ponta o nosso Marco Santana, sempre aí conferindo as redes sociais, as transmissões que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo bom certo. ano para você também. Para todos nós, boa tarde, Edgar Buturão, Rafael Moreira, Fernando Chagas, boa tarde a quem nos acompanha ao vivo. Eu espero, sinceramente, que esse seja um ano bom, não seja só melhor que 2018, porque não seria grande coisa, que tivemos um ano muito tumultuado, com muitas incertezas, né, em todos os aspectos. Eu espero que 2020 seja um ano muito bom para todos nós. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar do programa também, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha em reprise às 20 horas, uma boa noite. E sempre o mantra, né, já entrando no ano de 2020 com ele, o programa é ao vivo, acaba às 14h30, a reprise é só às 8 da noite, só Deus sabe as coisas que podem ocorrer na nossa ainda confusa república, né? Bom, antes da gente entrar nos temas, o presidente Bolsonaro já está aqui, né, na Baixada Santista. Nós estamos ao vivo aqui, 1h36, é isso não? 1h39, né? 1h38, 1h39, 13 horas e 39 minutos, Bolsonaro já está na região da Baixada Santista, porque está surpreso com essa informação, havia a informação anterior de que ele viria para a assinatura do convênio, né, com a liberação da verba para a Ponte dos Barreiros, né? Isso está confirmado também, eu não imaginei que ele viesse já numa quinta-feira, para ficar até terça, não é? Aqui no Guarujá, né? Lá no Forte dos Andradas, onde se hospedam os presidentes. Não tem nenhum feriado aí, né? Não é nenhuma data específica, e o presidente vai aproveitar aí uns dias para passar por aqui. Só antes da gente começar, né? Só exaltando mais uma vez essa virada de ano aqui na cidade de Santos, né? Espetacular, não é? Mais uma vez, 16 minutos com os fogos, a praia completamente lotada, a orquestra tocando, né? O cover dos Beatles ali perto do Canal 2, outras bandas espalhadas aí pelas tendas, enfim, foi uma virada de ano simplesmente espetacular. Não tem informações aí de problemas mais sérios que tenham ocorrido, não, acho que não ouvi nada, né, Chagas? Nenhuma ocorrência grave. Nenhuma ocorrência grave, enfim, total tranquilidade, as famílias na praia. Acho que o estado de São Paulo, né, Rafael, de maneira geral, abraçou aí a virada de ano aqui de Santos como talvez a mais... Vou dizer, a maior não é, porque a capital, evidentemente, que é infinitamente maior que a nossa, né? Mas a praia, né, que é bem adequada, enfim, e com música, então, a coisa realmente fica mais bonita, mais emocionante, enfim, né? Foi uma noite de gala aqui para a cidade e mais uma virada de ano espetacular, com os hotéis completamente lotados, as ruas e avenidas lotadas, né? Bonito, parabéns aí à administração e parabéns aos santistas, né, de maneira geral, que proporcionaram também às pessoas que vieram de fora uma grande virada de ano. É bacana, né? Foi muito bacana, assim, eu fico feliz e me sinto muito privilegiado de poder acompanhar essa virada de ano aqui em Santos, os fogos. Como você comentava, né, Santos foi virando pouco a pouco uma referência na virada de ano, sobretudo no litoral paulista, né? Lógico, é diferente um pouco da capital do estado, né, onde é algo já muito mais tradicional, que vem de décadas, né? O foguetório na Avenida Paulista, shows e tal. Mas Santos, pouco a pouco, foi se consolidando, né, como uma das capitais do turismo aqui no litoral do estado.
Lógico, tem condições geográficas que favorecem isso também, né? A própria proximidade com a capital do estado favorece, o tamanho da nossa faixa de areia também favorece para que haja shows, para que, enfim, as pessoas possam se espalhar por um território maior, para ocupar os fogos e tal. Isso tudo favorece e, infelizmente, isso tudo passou a ser explorado de maneira turística, aí já faz tempo, né? Já há algumas décadas e tal. E como você falava, né? A gente se sente privilegiado de poder acompanhar esse foguetório aqui na cidade, sempre. Muito bem. Marcos Santana se considera aí uma raça em extinção, não? Edgar Boturão, antes de comentar essa questão aí, nessa nossa ameaça iminente, não eminente, iminente, eu queria deixar aqui no ar uma sugestão aqui para as pessoas que fazem que promovem a queima de fogos profissionais, até vou levar essa sugestão ao secretário de Turismo de Santos, antes de iniciar a queima de fogos, fazer uma contagem regressiva, né? Porque a gente acompanha na praia... Teve. Lá no canal 2. Então, só ali concentrado. Concentrado ali, só ficou ali, né? No canal 6. Então, para fazer realmente que as pessoas que estão ali acompanhando entrem no clima, porque muitas vezes ali, pelo menos onde eu fiquei ali, perto do canal 5 ali, as pessoas se desencontravam ali, cada relógio marcava a contagem regressiva de uma maneira. Então, acho que se fizer uma contagem regressiva no céu assim, hoje a tecnologia permite isso, que a realização de recursos gráficos, né, desenhos no céu, acho que seria muito bem-vindo. Assim ficaria um espetáculo ainda muito melhor. Agora, Edgar Boturão, com relação aí ao que a nossa categoria está em processo de extinção... Estamos desempregados. É realmente lamentável, né? Porque aí a pessoa que fala esse tipo de coisa, ainda mais uma pessoa que tem um cargo muito importante na vida de um país, ela tem que saber que a responsabilidade que ela tem no cargo e também a importância que tem uma categoria profissional para o país, né, de levar transparência, de levar informação de qualidade, ainda mais numa era de fake news. Então, eu confesso que fiquei muito surpreso de ouvir essa declaração e a gente só tem a lamentar, né? Pois é. Boturão, se você permitir, né? O que eu vejo, antes eu não achava, Rafael, que havia uma estratégia, mas hoje eu já mudo de opinião. Tem uma estratégia atrás disso. O Bolsonaro, os bolsonaristas, os olavistas, eles não suportam, Boturão, o contraditório. E o contraditório vem pela imprensa, isenta, livre, vem pela arte, ele ataca a arte, vem a cultura. Então, todos aqueles que, de certa forma, contrariam a sua maneira de ver o mundo, ele ataca. E os jornalistas estão no seu papel, né? O jornalista tem que ser isento, perguntar e ele responder. Como ele não aceita esse confronto, qual a medida que ele quer? Ele quer hoje esse contato direto pelas redes sociais que permitem hoje e, inclusive, a imprensa oficial do governo federal, ele tem deixado de lado. Ele está buscando um contato direto via internet, via as redes sociais, com o seu eleitorado. Manter o seu eleitorado sempre ativo, defendendo as suas posições. E o prejuízo é muito grande, principalmente quando você ataca a educação. Quando você ataca a educação, você só está com um projeto, rapidamente, Rafael, com um projeto de reeleição, mas está comprometendo gerações e gerações. É isso que nós estamos vendo, que estão fazendo com a educação, não é só com a imprensa, com a educação, vai comprometer o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. Isso que o Chagas coloca é muito importante, né? A gente já notava certos traços de personalidade autoritária do Bolsonaro muito antes da eleição dele para presidente, e a gente, enquanto analista, tinha o papel, e ainda tem o papel, de apontar isso, fazer uma análise retrospectiva do que Bolsonaro era antes de chegar ao poder no cargo de presidente da República, por meio daquilo que ele fazia durante a sua atuação no Congresso Nacional. Era de se esperar que essa postura autoritária viria à tona a partir de algum momento do seu mandato. Infelizmente, ela veio à tona, né? Isso estava muito nítido, e ela se dá como? Ela se dá por meio do ataque justamente a todas aquelas esferas da vida pública que vão poder dar a possibilidade do contraditório, que estimulam a reflexão crítica, que fazem as pessoas pensar por conta própria até, muitas vezes, aprendendo a questionar uma notícia falsa que chega por meio de rede social ou de WhatsApp, etc. Isso se dá como, né? Esse ataque se dá como? De várias maneiras, né? A primeira delas, o Chagas coloca muito bem, que é a questão da educação. Né? A gente sabe muito bem que projetos como Escola Sem Partido, que já são anteriores a ele, inclusive, na verdade, é um projeto de escola com partido único. Né? É você impedir justamente a possibilidade de contraditório
no espaço de formação de jovens, adolescentes, por meio do qual pode se levar eles à reflexão crítica, né? O pensar por conta própria, de maneira autônoma, né? Essa é como se dá o ataque em relação à educação. A mesma coisa também em cima do ensino superior, né? A gente tem um ensino superior aí público que é muito forte no Brasil e que produz conhecimento, né? A gente sabe o quanto o ensino público superior no Brasil contribui para o avanço da pesquisa, inovação, ciência, tecnologia, etc. E não à toa também foi uma área que sofreu ataque, agora, sobretudo, com a questão das nomeações, né, para os reitores nas universidades federais. Isso é uma outra forma de ataque. Em relação à cultura, isso fica até mais nítido, né? A gente percebe já há algum tempo, isso já vem de meses atrás, todo o cerceamento que existe em relação à liberdade de expressão cultural no Brasil. Isso não vem agora dessa semana por conta da questão do Porta dos Fundos, que algumas pessoas passaram a perceber isso apenas agora, mas isso já vem de antes, né? A gente pega aí todo o ataque, o desmonte que tem acontecido em relação à Ancine, né, a Agência Nacional de Cinema, para quem não conhece. Teve algumas semanas atrás, alguns meses atrás, todos os pôsteres de produção nacional foram retirados de dentro daquilo, de dentro do prédio, da sede da fundação. Isso é muito preocupante, né? A gente vive num momento até de auge da produção cinematográfica brasileira, com as produções do Brasil rodando o mundo inteiro, se tornando referência muitas vezes, né? Esse ano mesmo a gente teve o filme, ano passado, melhor dizendo, teve o filme Bacurau, que chamou a atenção do mundo inteiro, né? Um futuro distópico que pode muito bem ser o Brasil daqui a algum tempo. Enfim, é muito preocupante esse tipo de ataque. Marighella está né? proibido, né? Marighella, exatamente. Né? Acho que Marighella talvez seja um outro exemplo mais nítido. Né? Eu tenho muitos colegas e amigos que moram fora do Brasil que me perguntam, assistiu Marighella, o que você achou e tal? Fala o que você achou. Falei, cara, Marighella não chegou no país onde ele foi produzido. Então, isso deixa nítido o quanto que é preocupante esse momento que a gente vive e o quanto é preocupante essa escalada autoritária que o governo vem atravessando desde o primeiro dia de mandato. Né? Isso não é de ontem. Né? A própria extinção do Ministério da Cultura também foi colocado completamente de escanteio aí nesse mandato, também é um exemplo disso. Enfim, cabe a nós, enquanto analistas, né, talvez abrir um pouco os olhos das pessoas para que elas saibam aquilo que está acontecendo nos bastidores da política nacional e que podem, mais uma vez, infelizmente, levar a um regime autoritário, que também é algo muito recorrente, infelizmente, na nossa história política brasileira. Esse vídeo do Porta dos Fundos, um vídeo natalino, né, repercutiu, assim, uma polêmica monumental, né? Para quem não assistiu... Foi censurado agora, inclusive. Foi cerceado, foi proibido pela Justiça do Rio de Janeiro, né? Eu estava acompanhando uma discussão sobre isso, e outras pessoas dizendo que isso vai cair lá. Cai no tribunal. O tribunal cai, enfim, porque não há absolutamente nada na lei que proíba, né, uma produção desse tipo. Aliás, é o seguinte, né, Jesus Cristo ali é retratado como um gay, né, um homoafetivo, né. Eu acho que é uma visão, na minha visão, eu acho que ele não era um homoafetivo. Aliás, eu tenho uma visão completamente diferente. Eu acho que havia uma relação muito mais próxima do que a Igreja Católica admite, né, entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Mas isso é uma visão minha. E eu vi recentemente um filme aí sobre a vida da Maria Madalena, que o autor deixa claro aí essa relação entre eles, enfim, né, e que poderia até ter gerado um filho ou filha, enfim, né, que ninguém sabe exatamente, né. Mas a Igreja Católica não aceita e outras também não aceitam essa possibilidade, né? Agora, qual é o problema do Porta dos Fundos ter postado esse vídeo? Eu, por exemplo, não vi o vídeo, tá certo? Não vi, não me interessou. Eu também Passei batido, você viu? Também não viu. Você assistiu? Eu vi e achei ruim, inclusive. Ruim, né? É pior que outras peças de humor que eles já fizeram. Assim, eu vi e acho importante também dizer que, né, ações como essa, né, enfim, e também toda a retórica que é usada por um pouco do campo bolsonarista, né, estimulam e legitimam ações como foi aquele ataque a Molotov à produtora da Porta dos Fundos. Né? Isso tem que ser repudiado. Isso em qualquer país dito como democrático seria considerado como um ato de terrorismo. Essas pessoas estariam presas já no momento atual, enquanto que aqui já se sabia até quem eram os autores e permitiu-se a ele que fugisse para a Rússia. Para a Rússia. Que está lá, longe, etc. Né? Não se notificou a Interpol nesse momento, quando já sabia, está muito claro que já sabia quem eram os autores. Um dos autores, inclusive, filiado ao PSL, né, que até pouco tempo atrás era o partido de Jair Bolsonaro. Enfim, isso tem que ser repudiado, a opinião pública tem que questionar esse tipo de ação, porque esse tipo de ação terrorista parecia já fazer parte do passado um pouco da nossa política brasileira. Né? A gente sabe que teve uma série de atentados assim, dos anos 70 e anos 80, né? O atentado do Rio Centro, que para quem não conhece, sugiro que pesquise um pouco aí no Google para saber o que foi aquilo. Talvez foi um dos mais notórios durante o regime militar, tem livros e filmes produzidos, escritos sobre isso. E era um passado que a gente imaginava que a gente já teria superado nesse momento de consolidação da democracia, que cada vez parece, infelizmente, ficar mais distante. Rafael, você que estuda muito e vê o mundo inteiro, o que me preocupa é isso.
Até agora não se sabe se pediu a extradição ou não pediu. Se pediu, não vai ocorrer. E para onde ele fugiu? Ele fugiu para a Rússia. E o que está me preocupando, volto de novo ao governo brasileiro nesse autoritarismo, a nossa relação que o governo brasileiro, não a nossa relação, que o governo brasileiro está tendo com essa democracia iliberal, que é na Turquia, o Erdogan, na Hungria, Filipinas, os países mais retrógrados. Mais retrógrado, e a relação que nós estamos tendo com esses países. No caso, ele gosta muito do Orbán, que é da Hungria. Ele, quando foge interessante, para a Rússia, onde a extradição vai ser muito diferente. O que me preocupa é essa onda de autoritarismo que o mundo está tendo, e o Brasil está nesse grupo de autoritarismo. No momento que o mundo deveria evoluir para o século XXII, o que parece, não estamos nem no século XIX, nós estamos regredindo a Idade Média. A Idade Média. Lamentavelmente. E, curiosamente, o Bolsonaro, que tem uma paixão, né, pelos Estados Unidos, eu não sei se a paixão é pelos Estados Unidos ou se a paixão é em relação ao Donald Trump, né, apenas. Mas nos Estados Unidos não existe absolutamente nada em relação a isso, não é? Hollywood é livre, produz aquilo que quer, o que não quer, ataca os presidentes, fala mal da CIA, fala mal do FBI, enfim, produz filmes, né, onde você tem espiões contra espionagem, né? Tem gente na CIA que é do bem, tem gente que é do mal, enfim. Retrata aquela guerra toda que a gente sabe que existe, a guerra política que existe nos bastidores, né? Produziu um filme arrebentando com a imagem do Bush, né? Do último presidente, do último Bush filho, né? Quando fez o filme do vice, né? Escancarando ali que o Bush não entendia nada de nada, não sabia nada de nada, né? Era apenas ali uma figura simbólica, né? Boa de voto, né? Para eleger aquele grupo, né? E lá acontece isso que a gente defende aqui na mesma, né? Você acha interessante, você vai assistir. Você acha que vai ser bom, acessa, né? Você não acha? Não acessa. Ué, não vai assistir. Ué, é isso? Claro, E só para mencionar o que eu já até comentei aqui mais de uma vez, nesse último ano o Brasil adquiriu um apelido muito problemático no meio diplomático internacional, no meio dos analistas internacionais e também nos brasilianistas, né, que são acadêmicos que são de outros países e que se dedicam a sua vida inteira a estudar o Brasil. E esse apelido é que o Brasil se tornou a Arábia Saudita de biquíni. Esse é o apelido que é usado por todos os analistas e diplomatas quando vão se referir ao Brasil em espaços como, por exemplo, a ONU, ou na hora de publicar algum artigo internacional, ou um editorial de um jornal de grande circulação fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, etc. E é um apelido muito problemático. Imagina, o Brasil ser visto como a Arábia Saudita de biquíni. A Arábia Saudita, um país completamente fundamentalista, imperial, onde o próprio Estado é tratado como se fosse uma propriedade privada. Isso é típico de muitos países da região do Oriente Médio e parece que se torna o Brasil também, né? O Estado brasileiro parece ser propriedade de uma família, né? Isso é muito curioso, que é muito mesmo próximo daquilo que acontece na Arábia Saudita, um país onde mulheres são completamente perseguidas. E isso também acontece aqui no Brasil, só que de outras maneiras, né? As taxas de feminicídio que a gente tem são completamente absurdas e cada vez mais crescentes. Enfim, esse é o apelido e esse é como o mundo tem visto o Brasil desses últimos meses, infelizmente. O intervalo, já retomamos a sequência aqui do nosso ponto de vista em instantes. Muito bem, estamos de volta ao segundo tempo do nosso ponto de vista ao vivo, primeiro do ano, né? Agora em 2020. Rafael Moreira aqui com a gente, Fernando Chagas, nossos cientistas políticos, Marcos Santana atento também às participações, às redes sociais, né? Tem uma questão do Uriel, isso? Isso, o Uriel Vilas Boas, ele cumprimenta a equipe aqui pelo retorno do programa 2020. Abraço, Uriel. Bom ano. E ele pergunta aqui, como aceitar que Israel e os Estados Unidos tenham armas nucleares e proíbam outros países de terem? Olha, os donos do mundo, né? Isso faz parte da geopolítica global pós-Guerra Fria, né? Pós-Segunda Guerra, melhor dizendo. Para quem estuda um pouco da história mundial, né? A gente teve, depois da Segunda Guerra, um período de bipolarização, né, entre União Soviética e Estados Unidos, com o descenso da União Soviética, né, os Estados Unidos, pós-Guerra Fria, sabe? Os Estados Unidos passou a ser a principal potência, né, do imperialismo global. Isso tem mudado em alguns anos para cá, né, com a China se tornando uma das maiores, se não já a maior potência econômica do mundo, a Rússia voltando também a ascender bastante economicamente, politicamente, pelo seu peso e sua influência. Mas durante esse período que os Estados Unidos foi hegemônico, né, ele soube, em primeiro lugar, expandir suas bases militares por todo o mundo, né? Para quem pode aí pesquisar um pouco,
na internet, tem muitos sites que mostram isso, né, a localização das bases militares dos Estados Unidos. A quantidade é surreal, assim, né? Você tem bases desde a América Latina aqui, passando pelo Oriente Médio, Sudeste Asiático, Sul da África, enfim, há bases militares por todos os lados. Ao mesmo tempo, há essa política de alianças, né, com países que são próximos ideologicamente dos Estados Unidos e financiamento também da sua estrutura militar, permitindo a eles muitas vezes que tenham armas nucleares, contando com financiamento de pesquisa científico dos Estados Unidos. Isso fez parte daquele jogo de poder do pós-Guerra Fria que se mantém de certa forma até hoje, né? Israel é o principal aliado ali na região dos Estados Unidos, no Oriente Médio, né, dos Estados Unidos. A Arábia Saudita também com um papel nesse sentido. O mesmo acontece com alguns países ali do Sudeste Asiático, né? As Filipinas ali oscilam um pouco entre a órbita de influência dos Estados Unidos e da China, por estarem bem de frente ali ao Mar da China e tal. Isso faz parte da geopolítica global, infelizmente, né, do ponto de vista daqueles que querem um mundo um pouco mais pacífico e tolerante e que muito mais pontes do que muros, infelizmente, isso é assim. O Rafael, o Uriel faz referência aí ao poderio nuclear dos Estados Unidos, mas eu acho que os Estados Unidos ele tem uma outra potencialidade muito maior, até muito mais poderosa do que o seu arsenal nuclear, que é o seu sistema de informação, o sistema de captar informações. Vamos lembrar de que no passado recente, quando era o governo Obama, os Estados Unidos foi flagrado ali grampeando os principais chefes de Estado do país. Entre Até eles, a Dilma Rousseff foi grampeada. A Dilma Rousseff veio de brinde, né? Porque a Angela Merkel da Alemanha, o presidente da França, diziam até a própria rainha da Inglaterra teria sido grampeada. E aí esse tipo de coisa, né? Porque muitas vezes a informação é uma arma muito poderosa, né? Acho que a maior do ponto de arma, vista que você vai se antecipar à ação do seu inimigo, seu adversário, e planejar as suas próximas ações. Agora, e os Estados Unidos, ele montou um escritório exclusivamente para isso daí, inclusive com a anuência, com a conivência, na verdade, da empresa de grande porte, como o Google e a Microsoft. Só seguindo o raciocínio do Rafael, eu vejo que um país hegemônico ele precisa de dois requisitos: poderio econômico, hoje ele disputa com a China, e poderio bélico, que hoje eu não vejo ninguém enfrentá-lo, com exceção da Rússia. A China ainda não chega. Mas aí, seguindo ainda o raciocínio do Rafael, não sei se você concorda, ele só foi atacar o Irã porque ele está perdendo o poder político no Oriente Médio. No momento que ele está perdendo o poder político, ele foi atacar o Irã para se posicionar. Só que o Trump, eu acho que ele não tem a visão política, ele tem mais uma visão de negociador, de empresário, do ganha e perde. Ele exagerou na dose e acabou matando o segundo líder do Irã e poderia ter entrado numa aventura. E do outro lado tecnológico, o que eu vejo, ele está numa briga muito forte com a China. Evitar que a China entre nos países mais importantes com a tecnologia 5G. Então, e o ano eleitoral também. E no ano eleitoral. Isso, e no ano eleitoral. Exato. Ano eleitoral de reeleição. Vai tentar a reeleição, o Trump, né? Essa perda de influência dos Estados Unidos na região, que o Chagas menciona muito bem, é parte desse processo mais amplo que eu também mencionei, né? Essa perda da influência norte-americana por todo o globo, né? Esse descenso do imperialismo norte-americano que a gente testemunhou aí, né, nas últimas várias décadas, pós-Guerra Fria, sobretudo. Os Estados Unidos vem perdendo espaço, e assim como vem perdendo espaço na opinião pública de muitos países, né? Até por conta de escândalos como esse, né, que o Marco menciona, né? Descobre-se aquilo que a gente muitas vezes via por meio de filmes e achava que era mera ficção, na verdade isso é baseado em fatos reais, muitas vezes, né? Os Estados Unidos têm essa capacidade de grampear telefones por todo o mundo. Se eu não me engano, tem 3 grandes bases norte-americanas espalhadas pelo mundo, além de uma que fica nos Estados Unidos. Tem uma sediada na Inglaterra e tem uma bem no meio da Austrália, bem no meio do deserto australiano, que é, lógico, feita em parceria com o governo da Austrália, que é por meio do qual procura sempre investigar lideranças chinesas e tal, porque justamente os Estados Unidos têm essa leitura, né, tem essa clareza do poderio econômico que a China tem tido cada vez mais. E isso que o Chagas coloca, né, é importante diferenciar bem, né? Uma das principais linhas teóricas das relações internacionais aponta que há 2 grandes formas de poder, né, isso que o Chagas menciona. É o soft power e o hard power, né? O hard power é justamente o poder militar,
O soft power muitas vezes se dá por meios que a gente nem para pensar, muitas vezes não tem claro. Por exemplo, a indústria hollywoodiana é um dos principais mecanismos de soft power dos Estados Unidos, né? Aquilo que a quantidade de bilhões de dólares que são investidos em filmes lá todos os anos, filmes muito ruins muitas vezes, completamente absurdos e tal, mas que servem também para levar adiante toda a perspectiva a visão de mundo que os norte-americanos têm para outros países, né? Então não é à toa que quando você vai no cinema, aqui no Cinemark, por exemplo, perto da sua casa, você muito mais vai ver produções norte-americanas do que produções nacionais, mesmo no momento de auge da produção cinematográfica brasileira, como eu mencionei. E todos esses filmes têm muitas questões nas entrelinhas que não ficam claras muitas vezes para as pessoas, né? As pessoas veem aquilo apenas como uma peça de entretenimento, mas mesmo uma peça de entretenimento, ela tem a capacidade de te influenciar na sua conduta, de transmitir valores para você. Uma das poucas coisas que é notadas nesse sentido sempre é quando as pessoas percebem que todo grande filme norte-americano blockbuster tem uma grande cena com a bandeira norte-americana. Esse é o único aspecto que as pessoas notam, percebem isso, mas isso está em tantos outros aspectos nas entrelinhas que as pessoas muitas vezes não percebem, não sacam, né? Os valores que aquele tipo de filme está tentando transmitir, visão de mundo, ideológica, etc. Bom, gente, o presidente da República, Jair Bolsonaro, já está aqui na Baixada Santista. Onde está Bolsonaro? Ele está no Forte dos Andradas, né, ali em Guarujá, de férias, onde normalmente todos os presidentes costumam passar, ou às vezes o carnaval, ou virada do ano, enfim, né? Ou na base naval lá de Salvador, né? Quando ele virou o ano, depois não virou o ano em Brasília, porque a esposa, primeira-dama Michele, ia fazer lá uma cirurgia e tal, né? E acabou fazendo, acho que no dia 1, no dia 2, enfim, né? Nada de grave, já está em casa normalmente, né? Deve até estar com o presidente aqui, não sei, né? Não tenho essa informação. Assistindo o ponto de vista, talvez. Assistindo o ponto de vista. Aliás, né, presidente Bolsonaro, se estiver assistindo a gente aí, né? Parabéns pela sensibilidade, né, de fazer esse convênio com a Prefeitura de Guarujá e possibilitar a recuperação da Ponte dos Barreiros. São Vicente, Santos Guarujá. Essa você podia pensar em ajudar também, viu, presidente? Fazer túnel. Ajuda, faz um túnel. Porque veja, a União tem uma dívida extraordinária aqui com a cidade, com a região metropolitana, né? Por exemplo, na obra da entrada da cidade, a União não entrou com nada. Não com nada. Nenhuma moeda. Município Estado. Amanhã você vai estar, presidente, junto ao prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, provavelmente estará lá também o Paulo Alexandre Barbosa, estará o prefeito de Santos, né, Paulo Alexandre, estará também o Walter Suman, de Guarujá, né, os prefeitos mais ligados à questão portuária, e que vão lhe explicar, né, que há uma dívida eterna, não é? de estrutura, não é? Em relação a Santos e a Guarujá, não é? Em relação à questão portuária. O porto é federal, então precisa de uma mãozinha aí para ajudar. Obras à entrada da cidade também, por conta dessa situação do porto, aqui da cidade de Santos, também não recebeu, a União não entrou com uma moeda, não é? Só o Estado, não é? E a Prefeitura que tocam essa obra que está andando e andando bastante, né? Eu acho que é um bom momento ali para uma reunião ali, né? Um cafezinho, envolvendo o presidente da República, não é? O prefeito de Santos, prefeito de Guarujá, Cubatão. O Ademar de Cubatão também faz parte, o próprio prefeito de Praia Grande, Mourão, né? Enfim, para se deixar claro algumas situações ali, né? Já que me parece que o Bolsonaro tem uma certa simpatia aqui pela cidade, pela região metropolitana, né? Então seria o momento de colocar ali as cartas na mesa, né? E dizer, presidente, precisa ajudar aqui, né? Ajudar a recuperar aqui algumas situações que nós perdemos ao longo do tempo, né? E mais uma vez, acho que a região fica grata, né? Agradece, porque era uma função mais específica, né? mais lógica, né? Que o Estado fizesse essa obra, não é, Chagas? Do Estado. Juridicamente, pela competência, seria Estado, do Estado. Seria o Estado que deveria ter feito essa reforma. A obra da Ponte dos Barreiros. Né? E quando se fala, eu já falei aqui, vou repetir, que o município deveria fazer, para fazer essa obra, teria que ter no mínimo um convênio entre o Estado e o município, porque é de competência do Estado. Mas independentemente da questão jurídica, o que eu vejo, faltou habilidade para o governador João Dória. Deveria esquecer essas questões eleitorais e não políticas de lado e atender a população da Baixada Santista, porque não prejudicou o cidadão
Vicentino não prejudicou o prefeito de São Paulo ou seu suposto adversário, Márcio França. Prejudicou toda a região em não dar os recursos necessários. Até se comenta, não tinha recursos. A União tem recursos suficientes para fazer uma obra dessa. E se não tinha, era só suplementar. O que é suplementar? Não tem recurso, mas tem uma obra urgente. É o Estado, né, no caso. O Estado, isso. Eu suplementava e faria a reforma dessa ponte, que é de interesse de todos. Politicamente, quem ganhou? Foi o Bolsonaro, tanto que ele está aqui. Quem perdeu? Perdeu o Dória. E o que o Dória fez? Eu acredito que ele se antecipou a uma disputa eleitoral para a presidência da República muito cedo. E ele já está pagando as consequências. Eu concordo com o que vocês colocam, que seria muito importante, sobretudo nesse momento, uma postura republicana, tanto partindo do presidente da República, quanto do governador do Estado, quanto das principais lideranças políticas da região, prefeitos, etc. Eu acho, infelizmente, muito difícil que esse tipo de postura republicana parta de algum desses atores, quando muitas vezes se nota posturas completamente antirrepublicanas da parte deles, justamente isso que o Chagas menciona em relação ao Dória e tal. Acho muito difícil, sobretudo porque, como a gente falava até fora do ar, Bolsonaro vem para cá de folga, né? É difícil imaginar que ele vai incluir na agenda dele uma reunião de tamanha importância para tratar um tema extremamente importante para todas as cidades da região. Possível, viu, Rafael? Acho que é até possível, ali na hora que você faz ali, assina ali o... eu tenho um termo aqui explícito, né? O projeto executivo, na verdade. A assinatura do projeto executivo de reforma, de recuperação, enfim, como queira, da Ponte dos Barreiros, né? Ele vai assinar, vai estar cercado ali de várias autoridades, os prefeitos provavelmente, não tenho agenda aqui do prefeito Santos, tenho do Guarujá, nem de Cubatão, nada disso aqui na mão para saber. Mas provavelmente são convidados, né, do prefeito Pedro Gouveia, claro, e vão lá participar, enfim, eu acho que é até possível uma conversa. Claro que não vai ser uma coisa assim... Exato, esse é o meu ponto. Assim, acho que uma conversa informal é de fato esperado. É complicado, né? Que esse fato venha à tona, que alguém menciona ali numa entrevista coletiva, fala, tal coisa, a resposta vai ser sempre evasiva, né? Vamos trabalhar nesse sentido, etc. E tal. Mas a Ponte dos Barreiros, a conversa começou meio assim. Também, exato. Assim. Mas é importante mencionar, né? Foi meio assim, a coisa meio, né? Um telefonema de cá, de lá e tal, de repente toca o telefone do prefeito de São Vicente e é o presidente da República falando com ele. A resolução do problema, sim, mas é importante mencionar que a população de São Vicente, sobretudo da área continental, vinha se organizando já há bastante tempo, pressionando o poder público, sobretudo municipal, para que houvesse algum tipo de resolução, né? Eu sempre acompanho pelas redes sociais a frente da ponte para cá, que era uma frente que foi formada por lideranças comunitárias, tanto da área continental, quanto também da área da Ilha de São Vicente, que usufrui todo dia, né, da Ponte dos Barreiros, que já vinha se organizando já há bastante tempo, mostrando o problema que vinha aparecendo nos laudos, né, que muitas vezes eram colocados de lado ou até reinterpretados muitas vezes e tal, e muitas vezes só vinham à tona por meio da imprensa. A imprensa cumpre um papel muito importante nesse sentido, trazendo à tona os tipos de laudos que estavam sendo feitos, e a população começou ali, felizmente, a se organizar, pressionar, e a resposta veio muito por conta dessa pressão, né? Não foi apenas uma dádiva, né, que o nosso presidente da República veio e concedeu à região onde ele teve uma votação expressiva. Não, isso também se deu por conta da pressão que a população fez ali sobre o poder público, sobre as lideranças da região, para que se solucionasse esse problema que já vinha se arrastando aí mais de ano, inclusive. Sem dúvida, né? Mais de ano e meio que o prefeito Pedro Gouveia fala sobre esse problema, cita esse problema, enfim. Havia um planejamento, havia um planejamento enquanto o Márcio França era governador do Estado, uma verba já mais ou menos que definida, né? E aí o Dória, há um ano atrás, né, quebrou todos os convênios, né, e acabou não realizando nenhum, né? Agora, ninguém, na verdade, imaginava que essa verba viesse de onde veio, tá certo? Do governo federal, né? Porque, como o Chagas explicou aqui, a lógica dizia que o governo do Estado deveria entrar com recurso. Se não entrasse com recurso total, pelo menos que bancasse metade, abrisse um financiamento, qualquer coisa desse tipo, né? A ponte é do Estado. Não tem recurso, faz a suplementação. Tinha que ser. E um ponto, espero que o Dória tenha aprendido. Ele tem que governar o Estado de São Paulo. Claro, A disputa da presidência da República... Para 22. Para 22. Mas aí entra justamente o meu ponto. Assim. Eu acho que muitas vezes a gente não tem como esperar posturas republicanas de lideranças que nunca tiveram posturas republicanas na hora de tratar, até com figuras que fazem oposição a si ou que estão em outra esfera de poder. Acho difícil, sinceramente, espero que esteja errado,
mas acho difícil esperar posturas republicanas de lideranças antirrepublicanas. Mas até estrategicamente... É ruim. É ruim. Exato, assim, Porque concordo, ele ganharia um eleitorado Concordo. que, em tese, é do Concordo. seu adversário. Concordo. Exatamente, foi um equívoco danado. Parabéns ao Bolsonaro por ter aberto essa possibilidade, né, de fazer esse convênio aí através da Caixa Federal, e vai ser assinado amanhã no seu horário, né? Não sei que horário, isso vai acontecer lá em São Vicente, né? Mas parabéns ao prefeito Pedro Gouveia, claro, também, né? A região toda, né, que resolve um problema que afetava aí a 3, 4 cidades, né? Principalmente São Vicente e Praia Grande, mas em parte Cubatão e Santos também. E tomara que os prefeitos tenham condição, né, da aproximação ali. O Bolsonaro esteve recentemente em Santos assistindo ao jogo do Santos contra o São Paulo, enfim. Teve ali uma boa relação com o Paulo Alexandre, uma boa conversa com o prefeito Santos, que recebeu aqui, a Santa Casa recebeu aqui a mãe do presidente da República, quando ela teve um problema aí de saúde, não sei exatamente o que aconteceu, foi transferida para cá, a Santa Casa atendeu muito bem a mãe do presidente, enfim, né? Então há uma certa aproximação, né, entre o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, e as autoridades aqui da região. Tomara que isso possa ocasionar aí bons resultados aqui para a região, quem sabe aí obras importantes possam finalmente ser tiradas do papel. Um break e a gente volta já já. Pois é, a gente continua aqui ainda na agenda presidencial, né? Falamos da presença do Jair Bolsonaro, presidente da República, no Forte dos Andrades, aqui em Guarujá, amanhã em São Vicente, mas ele vai ficar por aqui até terça-feira, não é? Vai tirar uma folga aí e vai descansar, enfim, com a família, essa coisa toda. Mas ele já tomou uma decisão aí, eu acho polêmica, entendeu? Não sei, não entendo bem essa decisão do presidente da República, recebendo já muitas críticas das figuras que são mais envolvidas nas questões econômicas, não é? Os comentaristas da economia no Brasil, enfim, né? Ele decidiu não comparecer, não ir ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça, né? Quem vai representar o país é o ministro da Economia, o superministro Paulo Guedes. Eu acho que o presidente tinha que ir, Chagas. Ficou traumatizado no ano passado, né? Ficou traumatizado. No ano passado Tinha meia hora para falar, usou 6 minutos apenas. Foi uma coisa Ele meio... realmente não domina os temas econômicos. Ele foi, vamos dizer, não virou chacota, mas mostrou uma figura que não está à altura do cargo na época. Para não passar por isso novamente, né, eu vejo que ele resolveu deixar essa tarefa para o Paulo Guedes. Agora, o Paulo Guedes também, se for para lá com um discurso ultrapassado de uma economia que não mais existe no mundo, não vai fazer a vergonha que o Bolsonaro fez, mas também não vai agradar. Hoje, o liberal, ele está muito preocupado com a desigualdade mundial. Se você pegar liberais de carteirinha, vou dar um exemplo aqui, Armínio Fraga. Hoje o discurso... Foi entrevistado recentemente, né? Isso. O Armínio Fraga, o discurso dele, de um liberal de carteirinha, é a desigualdade. E o que aliás, é um dos tópicos, dos itens centrais, né, dos debates de Davos. Hoje o liberal está muito preocupado com a desigualdade. Hoje é o tema que o liberal ele trata. Enquanto que o Paulo Guedes, a desigualdade para ele é apenas um detalhe. Agora, eu acho até, desse aspecto, até para se preservar, para não passar vergonha, é melhor realmente o Bolsonaro não ir. Concordo. Concordo com aquilo que o Chagas coloca, né? O tema da desigualdade tem se tornado cada vez mais central nos debates econômicos, muito além daqueles que já debatiam há muito tempo, né? Os liberais cada vez mais debatem o assunto e a visão do Paulo Guedes dentro do campo liberal é inclusive ultrapassada, né? Nesse ponto. É muito importante mencionar isso. Eu também acho que, de certa forma, Bolsonaro talvez evita ali ir ao Fórum de Davos para não passar vergonha, mas me preocupa também a imagem que Paulo Guedes talvez vai tentar mostrar para o mundo de um Brasil talvez que não exista ainda. Assim, né? Bolsonaro fez o mesmo em Davos, eu tenho muito medo que Paulo Guedes faça isso, expondo números talvez que não expressem a realidade do completo caos econômico que o Brasil vive, né? O desemprego nosso talvez esteja num dos maiores patamares da sua história. Para além disso, né, o índice de informalidade é altíssimo dentro do Brasil, né? Qualquer pessoa que circula minimamente por um centro urbano nota a quantidade de pessoas hoje que faz entrega de Uber Eats, de iFood, etc. Isso é um retrato disso, né? Lógico, isso traz toda uma comodidade
para quem pode pedir esse tipo de serviço em casa, receber a sua comida, a sua janta, etc. Mas isso também é reflexo de um problema econômico profundo que o Brasil atravessa, né? A gente vê cenas cada vez mais frequentes, infelizmente, na TV brasileira, inclusive aqui também na TV Santa Cecília, de filas e filas enormes de pessoas procurando ali a sua vaga de emprego, um cenário que a gente via muito frequentemente, infelizmente, nos anos 90 e até começo dos anos 2000 também, mas que a gente imaginava talvez que tinha ficado no passado até, né? Mas a gente não vê nenhum sinal de retomada mais substantiva e robusta, de fato, tanto da economia como um todo, quanto do desemprego, né? Que está num patamar altíssimo. O Rafael, Vou dar aqui um retorno aqui ao Marco Preto. Dá boa tarde à ilustre bancada. Obrigado, Preto. Bom 2020 para todos nós, bom 2020 para você também, para todos e todas que acompanham a gente aqui. Diga, Santana. o Rafael, o Edgar, o Chagas falou que é até bom que o Bolsonaro não vá para passar um vexame internacional, exemplo do que aconteceu ano passado. Mas se a gente parar para analisar, o presidente o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, ele também não corre risco de passar vergonha também, porque vai ficar muito claro ali para os grandes líderes mundiais, grandes líderes não só de governos, mas também líderes empresariais, de que o governo brasileiro ele não tem um projeto para o país, né? O Paulo Guedes vem sempre repetindo a mesma ladainha de fazer algumas reformas estruturantes. A proposta de reforma da Previdência que ele tinha para o país, ela não foi aprovada, ao contrário, ela foi rejeitada. A proposta que foi aprovada foi uma proposta concebida no Congresso Nacional, ainda assim, de certo modo, prejudicial à maior parte dos brasileiros. E o que o Paulo Guedes quer, na verdade, é fazer uma verdadeira Black Friday das estatais brasileiras, que é fazer uma grande liquidação. É a mesma coisa do que o sujeito que não tem dinheiro para fazer o supermercado, ele vende a geladeira para poder fazer o supermercado. Na prática, é isso que propõe o Paulo Guedes. Em nenhum momento ele fala sobre a retomada da industrialização do Brasil, um problema muito grave que o Brasil, ano após ano, o seu parque industrial, ele vem ficando cada vez mais ocioso, não por falta de consumo, mas por conta da obsolência dos seus equipamentos, a falta de qualificação de mão de obra. O Brasil não conseguiu dar respostas satisfatórias a esse governo à questão, a relação entre desenvolvimento e preservação ambiental, um tema que as empresas e os governos internacionais vêm com muita preocupação, e o Brasil, ao contrário, vem incentivando o desmatamento e a aniquilação quase completa da flora e fauna brasileira. Então, na verdade, o Paulo Guedes vai lá, vai fazer aquele discursinho de uma hora que ele costuma fazer em todo o canto do Brasil onde ele vai, ele sempre repete aquele mesmo discurso, só que os líderes mundiais querem muito mais que isso aí, porque o Brasil, apesar desse governo, ele ainda assim é um grande player internacional, né? É uma grande economia, um grande mercado consumidor e um grande fornecedor não só de commodities, mas também de produtos industrializados. E também a diversidade, né? A biodiversidade no Brasil é muito grande. Mas institucionalmente, Boturão, a posição do Paulo Guedes pode ser pior do que a do Bolsonaro. O Bolsonaro poderia ser tratado até como uma pessoa folclórica. O Guedes não. No técnico, né? Se exige dele ele tem uma presente, mentalidade completamente ultrapassada para os liberais. Os liberais rejeitam esse tipo de política econômica. A maior prova disso é o Chile. E ele vai mostrar, Rafael, números muito bons da macroeconomia, mas não toca num ponto fundamental que o Marcos falou. A economia brasileira não vai crescer enquanto não tiver emprego, enquanto indústria, não tiver né? produtividade. Produtividade, investimento. Para isso precisa de investimento. Para você ter emprego, você precisa de investimento. Para você ter produtividade, você precisa, de novo, educação, capacitação. E eu não vejo esse governo trabalhar a longo prazo uma proposta de educação que coloque o Brasil competitivo em termos de produtividade com o resto do mundo. O que eu vejo pode ser pior do que o Bolsonaro, um fiasco, porque vão esperar um homem que vai trazer proposta, que não tem a proposta dele, era a reforma da Previdência não gerou aquilo que ele esperava, ficou apenas na esperança, e ele coloca no Congresso mais 3 projetos. E você não sabe desses projetos, qual é a prioridade desses projetos. E ficam ali largados, sem continuidade nenhuma. E o Brasil fica à espera de uma proposta governamental que possa alavancar o crescimento e o desenvolvimento do país. Por falar em educação, né, Rafael Moreira, mais uma do nosso célebre ministro Abraham Weintraub, né? Ele
foi ao Twitter para responder, né, uma outra tweetada do Eduardo Bolsonaro, né, se não estou enganado. E aí ele escorregou na banana mesmo, hein? Caiu de bumbum no chão, né? Porque impressionante, escreveu impressionante com C. É inacreditável, acho que ele fez de propósito, né? Quando eu vi esse tweet, né, do nosso ministro da Educação, a primeira coisa que veio à mente, assim, né, foi, eu sinceramente ficaria muito feliz se o menor problema que a gente tem em relação a ele é o fato de eles não dominar a língua portuguesa. Eu ficaria muito feliz se esse fosse o menor dos problemas. Mas o problema é que não é, né? O Weintraub talvez seja um dos piores ministros da educação que a gente já teve em nossa história. Com certeza. E olha que a competição é difícil, Não, né? Porque o ministro anterior também era um completo absurdo. O Weintraub é um economista, né? né? É economista. É um economista. Exato. Ele, se não me engano, ele fez USP. Ele fez né? USP, fez Exato. USP. Então, veja bem, é impossível. É que ele é alemão. Pode ser, né? Pode ser. É É completamente impossível absurdo. que o sujeito não sabe escrever impressionante, né? Eu acho que ele foi mais uma das pataquadas dele. Realmente para impressionante. criar um caso, né? Impressionante. Com Ele já tinha cometido uma paralisação com Z Paralisação também. com Z também já tinha tido esse problema. Isso aí traz à tona, né, alguns dados que se tornaram públicos faz pouco tempo, inclusive, mostrando que a proporção de pessoas que completam o ensino superior no Brasil e que ainda assim são analfabetos funcionais é bastante elevada. Isso talvez seja um reflexo justamente daquilo que é o nosso ministro. É uma pessoa que está no cargo de liderança, talvez, aquela pessoa que tinha que liderar um projeto educacional para um país da complexidade do Brasil, com problemas estruturais gigantescos, né? A gente tem escolas públicas que não tem nem água tratada até hoje, o que é surreal de você pensar, né? De uma das maiores economias do mundo. Então, isso é muito problemático, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê o perfil do nosso ministro, isso dá a entender, né? Porque a gente vinha de fato avançando em uma série de temas aí nas últimas décadas, independentemente de governos A, B ou C, e uma dessas principais áreas era justamente a questão educacional. A gente vinha expandindo a quantidade de pessoas que tinham acesso ao ensino superior, que isso é muito notável, muito importante. A gente vinha diversificando o perfil das pessoas que tinham acesso ao ensino superior no Brasil. A gente vinha se tornando protagonista na ciência internacional, e isso era fácil de se medir por meio da publicação de artigos científicos e o peso que esses artigos têm. Eu sou testemunha disso, né? Eu venho da escola uspiana de produção científica e isso era muito notável lá. A gente tem quadros espetaculares em todas as áreas, era muito legal dialogar com essas pessoas. Até sugiro para quem tem essa oportunidade de ver essa semana, no Roda Viva teve o Siddhartha Ribeiro, que é um dos principais cientistas do Brasil, um neurocientista espetacular, que agora é um dos diretores da Sociedade Brasileira de Progresso pela Ciência. Ele deu uma entrevista de 1 hora, fazendo uma ampla análise de qual a perspectiva atual da ciência no Brasil, investimento, ensino, etc. Sugiro muito que as pessoas assistam, porque o cenário realmente é tenebroso, né? E, mais uma vez, a gente para pensar, né? Será que essa destruição completa do ensino é acidental, é o acaso ou faz parte de um projeto, Não, de fato? hoje eu né? não tenho Eu tendo a dúvida. concordar que, de fato, é um projeto. É uma assim. estratégia. É uma estratégia. A destruição do ensino é uma estratégia que vem sendo levada adiante, infelizmente, para o bem do país, de maneira muito bem sucedida. Agora, o que mais me impressiona, eu tenho até comentado muito com o Botural, os economistas brasileiros e economistas de nome, né, profundo conhecedores, eles embarcarem nessa onda. O Brasil vai crescer 2,5%. O Brasil não vai crescer 2,5%. A bolsa estourou, a inflação está baixa, mas não diz o motivo. Por que a bolsa estourou? A bolsa estourou simplesmente porque os juros estão muito baixos. Então, o dinheiro que é para renda fixa vai para bolsa de valores. Os juros estão muito baixos porque a inflação também está lá embaixo, porque porque não tem consumo. Não tem consumo. É uma cadeia, né? É uma Sim, cadeia. exato. E, inclusive com a possibilidade, é importante mencionar, de manipulação dos dados que tem vindo à tona. Nesse último mês, né, a gente teve a divulgação do dado do PIB, o próprio governo recuou na hora de divulgar o PIB, divulgou um número, depois divulgou outro, etc. E esse número ainda vai ser reavaliado e só vai ser confirmado em março ainda desse ano. A mesma coisa em relação ao consumo agora no período de festas, né? Foi divulgado um determinado número, a própria Associação de Lojistas questionou esse número, o IBOP questionou esse número e falou, peraí, esse número não retrata a realidade que a gente está vendo aqui. Eles maquiaram a alguns- pesquisa do IBOP. alguns segmentos- Fraudaram a pesquisa Isso do é IBOP. absurdo. Né? Aliás, o IBOP divulgou uma nota oficial dizendo que falando não que havia não é sido isso. feita nenhuma pesquisa, nenhum levantamento naquele momento sobre o consumo do Isso tem que ser Natal, o mencionado. resultado do Natal em Exato. relação ao Natal de 2018. Boturão, então, o que é preocupante também é que alguns setores da sociedade, da economia,
que ainda torcem para uma melhora da economia, acabam embarcando nessa daí, né? Esse exemplo aí de uma melhora no movimento do comércio no Natal, no Ano Novo, foi um aspecto. Outro aspecto também, parece da indústria também, que a indústria anunciou que houve um aumento aí na sua produção, que não se verifica, e a própria construção civil também anunciou um aumento. Aí vocês foram verificar os dados, mas falaram assim, escuta, como é que a construção civil aumentou se o consumo de cimento não aumentou também? Como é que você vai fazer obra de construção civil sem cimento? Então, quer dizer, a partir daí você percebe que alguns setores aí vão embarcando perigosamente nesse discurso do governo. É a tal história de você querer criar, não é, um clima favorável, mas tem que ter, como diz o Chagas, o mínimo de alicerce para isso, né? E a realidade, em algum momento, vem à tona. Vem à tona. É impossível continuar. Com relação a isso. A Argentina foi uma prova disso. E o Chile, né? Infelizmente. O Chile que todos imaginávamos, né? Que era Como um diria modelo, o Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, né? O Chile era O sonho aqui, né? É verdade. E deu no que deu, né? Rafael, obrigado. Bom ano e vamos continuar recebendo você com muita satisfação aqui. Obrigado, viu? Chagas, da mesma forma. Valeu. Valeu. Santana sempre conosco, né? A gente de segunda a sexta com você. Agora em 2020, né? Programa sempre ao vivo, 1h30 da tarde. Reprise sempre aqui na Santa Cecília TV, às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.